A deputada Yasmin Fahimi, presidente da Comissão Parlamentar Alemã, que se dedica às relações bilaterais entre Brasil e Alemanha, deu entrevista à TV pública daquele país, a Deutsche Welle, a 10ª maior emissora de TV do mundo, afirmando que o seu país apoia a eleição de Fernando Haddad e que os negócios entre Alemanha e Brasil esfriarão fortemente se Jair Bolsonaro for eleito presidente do país. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Caso Jair Bolsonaro chegue à presidência da República, as relações com a Alemanha não deverão ser das melhores, segundo a presidente do grupo parlamentar teuto-brasileiro no Bundestag, que é o parlamento alemão. A deputada Yasmin Fahimi, em entrevista à rede de TV pública Deutsche Welle, alemã, entrevista essa republicada pela Folha de São Paulo, disse que o Brasil está à beira de uma grande ruptura. Diz Fahimi: desejo, obviamente, uma retomada da parceria estratégica com o Brasil. Um presidente Bolsonaro representaria privatização radical, um sangramento sociopolítico do país e o rompimento com acordos internacionais. Haddad seria um presidente completamente diferente. Um rumo político assim é naturalmente apoiado pelo lado alemão, disse a deputada alemã à Deutsche Welle. Alguns trechos da entrevista da presidente da comissão do parlamento alemão que cuida das relações com o Brasil servem de alerta para a situação que o nosso país irá se meter se insistir na eleição de um presidente nazifascista, extremista de direita, despreparado e violento. É vital a leitura dessa entrevista se quisermos entender os cenários que irão suscitar a eleição de Bolsonaro ou a eleição de Fernando Haddad. A parlamentar alemã explica, até por experiência própria do povo alemão com extremistas de direita como Adolf Hitler, o preço que este país irá pagar pela eleição de alguém como Jair Bolsonaro, repudiado no mundo inteiro, execrado pela comunidade internacional, execrado por todos os que pensam no Brasil e no mundo. A presidente desse grupo parlamentar que cuida das relações Alemanha-Brasil diz ver o Brasil à beira de uma grande ruptura e avaliou que o país pode ficar isolado internacionalmente se Bolsonaro for eleito. Isso porque Bolsonaro já deixou claro que é contra qualquer forma de multilateralismo, que são as relações multilaterais que congregam o planeta, a humanidade. Vamos conferir trechos da entrevista da deputada Fahimi à Deutsche Welle. Deutsche Welle pergunta: como a senhora avalia o resultado do primeiro turno e a situação política do Brasil? Yasmin Fahimi: o Brasil está à beira de uma grande ruptura. Ficamos chocados com o fato de que, com Jair Bolsonaro, uma pessoa que tornou socialmente aceitável um discurso de ódio, tenha chegado à liderança. Isso nos enche de preocupação sobre o futuro do Brasil. A Deutsche Welle pergunta novamente: há 2 candidatos no segundo turno. Como seria o futuro das relações bilaterais entre Alemanha e Brasil nesses 2 cenários? Yasmin Fahimi responde: em princípio, desejo obviamente uma retomada de parceria estratégica com o Brasil. O Brasil é para a Alemanha e para toda a Europa um parceiro muito importante econômica e politicamente. O Brasil é a economia mais forte da América Latina. O futuro de toda a América Latina é importante também para termos um parceiro político no mundo que defenda uma economia de mercado socialmente equilibrada. Não vejo isso na atual situação. Um presidente Bolsonaro representaria uma privatização radical, um sangramento sociopolítico do país e o rompimento com acordos internacionais. Deutsche Welle pergunta: a relação bilateral também não funcionaria bem com Fernando Haddad?
Yasmin Fahimi responde: Haddad seria um presidente completamente diferente, a quem atribuo um rumo muito mais moderado. Ele já deixou claro que quer impulsionar não somente o desenvolvimento social, como também econômico do país e defendeu ainda um diálogo com todos os grupos. Um rumo político assim é naturalmente apoiado pelo lado alemão. Deutsche Welle pergunta: e com Jair Bolsonaro? Yasmin Fahimi responde: não vejo nenhuma base para a cooperação internacional diante do que ele já declarou. A eleição de Jair Bolsonaro seria um desastre de consequências duradouras. Se você acha que vale fazer esse experimento, pense no seguinte: é como você experimentar apontar uma arma para a sua cabeça com uma única bala no tambor e atirar esperando que aquela bala não esteja na agulha. A eleição de Jair Bolsonaro iria gerar consequências a este país por décadas, consequências que você vai sofrer até o dia da sua morte se fizer essa loucura. Já os governos do PT, a eleição de Haddad no caso, todos já sabemos no que daria. O PT governou o Brasil por 13 anos. 12 desses 13 anos foram de crescimento da economia. O país todo melhorou. No 13º ano, as coisas pioraram por conta da crise política e da Lava Jato, que paralisou o setor da construção pesada no Brasil. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.